Atlético 1, Juventude também 1, na verdade, Juventude 1, Atlético 1, mandante era o Juventude, julgado lá em Brasília, no Mané Garrincha, na noite dessa terça-feira, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. São exatamente 9h52, aí na capital mundial do Galo, na nossa doce querida BH, aqui já quase 2 horas da manhã, 1h52 da manhã, e temos que falar deste empate do Atlético, que frustrou muita gente. E claro que sim, a expectativa era muito grande, né, para que o Atlético saísse ou voltasse de Brasília com os 3 pontos. Porque o Atlético havia conquistado uma vitória importante na Arena MRV, diante do São Paulo, um adversário difícil. A gente chamava atenção o quão difícil é este campeonato brasileiro, que não tem jogo fácil. Mesmo o Juventude optando por mandar, né? Ele vendeu o mando de campo, assim como vendeu o próximo diante do São Paulo, e o Atlético poderia, de alguma forma, se beneficiar com isso, não tem nada a ver com isso, apesar de eu contestar também essa possibilidade de venda de mando de campo. Hoje ficou muito claro que a torcida do Atlético, jogando fora de casa, era muito maior, a gente sabe da força da torcida do Atlético lá em Brasília, a Candangalo e a todos que estiveram presentes no Mané Garrincha. Aliás, desde que o Atlético chegou ontem em Brasília, né, com cobertura, muitas imagens, inclusive com exclusividade do Breno Galante, do Beto Guerra, do Hoje Tem Galo, fazendo um trabalho fantástico, acompanhando sempre o Atlético, onde quer que o Atlético esteja, mas fato é que o Juventude optou, né, contratualmente, de jogar fora de Caxias do Sul, fora dos seus domínios, o Alfredo Jaconi, onde vem muito bem na competição. Vinha muito bem e continua muito bem como mandante. Era até então 7 jogos, 5 vitórias de Juventude e 2 empates, né? E o Juventude mandando esse jogo em Brasília, acabou saindo empatado com o time do Atlético. O Atlético que teve uma formação muito próxima da ideal, ou pelo menos aquela que a gente imaginava, quando voltassem esses reforços, quando os jogadores que estavam lesionados, fora de combate, pudessem voltar a atuar, né? E também os jogadores suspensos, né? O Atlético foi a campo nesta noite de terça-feira, dia 16/7, diante do Juventude, com Matheus Mendes no gol, Saravia, como joga muito o Saravia na lateral direita, Fux Alonso reestreando com a camisa do Atlético, na sua terceira passagem, fazendo um gol, né? No início do primeiro tempo, um gol, de certa forma, espírito, um lance ali pela esquerda, onde ele troca a bola com o Arana, bate na cabeça dele e vai no fundo. Parece que tenta cruzar, mas ainda bem que a bola toma um efeito e acaba morrendo na rede do goleiro do Juventude, e depois, num contra-ataque ali, onde o jogador do Juventude, Giancarlo, entra sozinho, né? E acaba fazendo 1-1. Mas o Atlético tem essa formação defensiva muito próxima da ideal, com Saravia, que é o titular da posição na lateral direita, com Fux e com Alonso, e com o Arana, seleção brasileira, que toma um amarelo infantil e vai fazer muita falta no próximo confronto do Atlético diante do Vasco, às 4h na Arena MRV. Num lance infantil, o primeiro tempo praticamente já tinha terminado e acabou saindo. No meio, Otávio, né, sempre com muita disposição, Alan Franco, Scarpa e Bernard. Como voltou bem o Bambino de Ouro, Bernard, com a mesma alegria que deixou, com muito mais maturidade, participando do jogo, muito à vontade, tabelando de um lado, tabelando do outro, criando grandes chances e deixou uma ótima impressão. O Bambino de Ouro, como dizia o Rei Dadá, o grande Rei Dadá, no Alterosa Esporte, voltando a vestir a camisa do Atlético depois de 11 anos. E na frente, Paulinho Huck, né? Que, de alguma forma, o Atlético, apesar de ter criado muito, né, teve um lance de impedimento, teve um gol do Huck anulado por falta do Alan Franco no segundo tempo, mas o Atlético não foi efetivo. O Atlético termina com 20 finalizações, contra apenas 8 do Juventude. Mas o que vale é bola na caixinha. Podemos olhar para o copo, ou meio cheio, ou meio vazio, tudo é uma questão de ponto de vista, como diria Guimarães Rosa, pão e pães é questão de opiniões, eu quero saber a sua, qual é, né? Estamos ao vivo nesse pós-jogo, vamos receber essa noite o mestre Eduardo de Ávila, que está sempre conosco, e o professor Cristiano Starlinhas. Estou saudoso também do Cris, de bater bola com o Cris, de saber dar sempre opiniões muito avalizadas, com muita sabedoria, com muita serenidade, do grande professor Cristiano Starlinhas, mas
Então eu queria fazer primeiro esse recorte. Foi um empate, tá aí, frustrante, né, para a massa do Galo que está chegando, né, porque o Atlético jogava, apesar de fora de casa, contra um adversário que faz um outro campeonato, apesar de estar muito próximo do Atlético na tabela de classificação. O Atlético, com esse empate, chega a 22 pontos e agora com 16 jogos, né? É importante lembrarmos, porque o Botafogo está com 33 com os mesmos 16, o Palmeiras está com 33 com os mesmos 16 jogos, o Flamengo vem em terceiro com 31 com os mesmos 16 jogos e o Atlético na modesta 10ª colocação com 22 pontos, com o empate dessa noite e com os mesmos 16 pontos. Ou seja, uma diferença de 11 pontos. É claro que o campeonato ainda não chegou à metade, faltam ainda 2 rodadas a serem cumpridas pelo Atlético e pela maioria dos clubes que estão com 16 pontos, né? Mas é, de certa forma, um empate frustrante, porque o Gabi Milito acaba mandando a campo o que ele tem, de certa forma, de melhor, com os laterais na posição, com a estreia do Alonso, com a estreia do Bernard, né? E o Atlético sai com apenas 1 ponto de Brasília, né? De Brasília, esta noite, né? Eu vou chamar o mestre Ávila e o Cristiano, do professor Cristiano Stalinhas, para bater bola conosco, né? Mas quero já agradecer e te pedir e te convidar a nos ajudar a fazer esse pós-jogo no canal do Bolivar, que já virou tradição. Exatamente, vai dar 10 horas da noite aí no Brasil. Aqui vai dar 2 horas da manhã. E estamos ligados. É como eu tenho mania de falar. Estou longe, mas não estou distante, né? E claro que todos nós confiávamos muito numa vitória do Atlético essa noite. O Atlético até lutou até o final, não faltou luta, não faltou disposição, mas talvez inspiração, talvez um pouco mais de capricho, né? E isso de alguma forma tem faltado, porque os pontos que ficaram pelo caminho não voltam mais. Eu a confiava muito numa vitória do Atlético, né? Eu tenho certeza, como a maioria da massa, né? Um jogo especial, retorno do Bernard, reestreia do Júnior Alonso, o time novamente encorpado, jogando fora de casa, mas com o apoio da massa, que apoiou o tempo todo nas arquibancadas do Mané Garrincha. É impressionante como é que dá para ouvir o eco ali, mesmo num estádio diferente, mesmo jogando fora da Arena MRV, ou do Mineirão, ou do Independência, né? Deu para ver o apoio da torcida do Atlético, que abraçou o Galo desde que desembarcou lá em Brasília ontem, né? Então, lembrando que esse pós-jogo do canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO. No The Odds, KTO é no The Odds, né? Conheça, saiba das suas probabilidades. Se vai, gosta de fazer uma fezinha assim como eu gosto. Eu realmente gosto. E quando eu vou de KTO. Mas tem que ter mais 18 anos. E sempre com muita responsabilidade. É para brincar. É R$10, é R$15, é R$20, né? Eu mesmo apostei na vitória do Atlético, por isso que eu apostei pouco. E hoje não veio, né? Porque tem coisas que fogem ao nosso controle. Mas que foi frustrante, foi, né? Que foi frustrante, foi. Agora, o que nunca é frustrante, se você tiver em BH, depois desse pós-jogo, né? Vai ter aí, pertinho de você, na Savassi, o rei do pastel. Ninguém é rei por acaso, né? Esse é do meu amigo, do meu irmão, Alexandre Fidelis, né? São 6 lojas na Savassi, mais de 130 funcionários. Eu lembro do Xandão desde 92, né? E, de fato, criou o Rei do Pastel, que não por acaso é o melhor pastel de BH. Eu falo com ele, Xandão, ninguém é rei por acaso. E é impressionante quando eu faço isso aqui para dar um abraço no Rei do Pastel, dá água na boca, né? A gente tem mania de falar que a gente não engana o cérebro 2 horas da manhã. Quem dera eu poder ter um Rei do Pastel aí pertinho de mim para prestigiar e para saborear um Rei do Pastel, que são 6 lojas de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada. Então, não tem desculpa, né? Se você está aí em BH, está aí na Savassi, você tem uma chance maior do que eu, que estou aqui do outro lado do Atlântico, na minha amada Almada, 2 horas da manhã, quem dera eu ter um Alfa Romeo, quem dera eu ter um Rei do Pastel pertinho de casa. Não é isso? Mas vamos falar muito do jogo, vamos falar desse empate do Atlético com o Juventude, jogando fora de casa, e eu quero saber a opinião do mestre Eduardo de Ávila e do Cristiano Stalinhas, que fez uma falta